Antes que tudo existisse, antes mesmo que a luz fosse criada, quando não havia ainda tempos, céus e terras, formas e cores, só existia o amor que gera a luz. A terra, o céu, as cores, formas e os seres vivos. Assim, depois que tudo foi feito, o mundo estava preparado para receber a mais importante das criaturas, aquela para quem todas as coisas foram feitas, a única a quem ele deu a maior capacidade que existe, de ser como ele, a capacidade de amar. O homem foi criado para o amor. Assim como todas as coisas têm sua razão de ser, a razão de ser do homem, o que dava sentido à sua existência era amar. Não um amor fantasioso, prazeroso, mas um amor concreto, que lhe levava ao esquecimento de si e uma doação aos outros. Assim, os homens eram felizes e tinham vida em abundância. Até que um dia espalhou-se sobre a terra uma mentira, que felicidade é satisfazer a si mesmo, é ter coisas, ser grande e poderoso e não amar, é feliz quem prioriza a si mesmo e não aos outros, que na verdade pouco importa. Desviando assim daquilo para o qual foi criado, o homem começou a criar um mundo para si, baseado no medo, na manipulação, na troca. Um mundo onde a vida já não importa e onde milhões de seres humanos podem ser mortos ainda em tubos de ensaio. Um mundo onde quem tem o poder se mantém escravizando os fracos. Um mundo onde todos buscam prazer acima de tudo, a ponto de se tornarem animais, negando até mesmo sua dignidade, sua natureza. Aos poucos passamos a viver em função de nós, a ponto de cultuarmos a morte. Para atingirmos nossos objetivos, destruímos países inteiros, matamos milhares de inocentes. Hoje a mais sólida desculpas, vemos milhares morrerem todos os dias. Dentro das guerras, fome e miséria, nada fazemos, nos tornamos primos indiferentes à dor do outro. Como poderia o homem que possui seu fim último no amor encontrar felicidade em um mundo de ódio? Os corações humanos já não sabem mais o que é felicidade. Só conhecem instantes vazios de prazer e uma profunda solidão. Sem contar com o enorme medo que brotou dentro do homem, a enorme ansiedade e tensão. Medo de tudo, medo de todos, medo do amor que passou a ser chamado Deus. Deus então, que amor gratuito e livre, tornou-se uma ameaça para o império de medo do homem. Deus supremo, imutável, eterno, que não teve início e nunca terá fim, o alfa e ômega, não se conteve em si, vendo o homem mergulhado em tamanha treva, condenando a si mesmo a uma vida infeliz, vazia e sem sentido, em um acesso de amor sem fim. O amor, ser eterno e sem limites, largou os privilégios de ser Deus e rebaixou-se até o homem, deixou a eternidade para viver no tempo, a imortalidade para ter uma vida mortal, a fortaleza para experimentar da fraqueza humana. O amor vestiu-se de carne, tornou-se um de nós. Vejam, ali está, uma pequena partícula, tomando consistência no sangue da Virgem, sendo descido lentamente no útero humano, com células, tecidos e órgãos, totalmente indefeso, totalmente dependente. É ser humano igual a mim e a você, mortal, limitado, frágil. Deus se fez homem por amor a você. É impossível Deus tornar-se humano. O que ele veio fazer aqui? Nos matar? Deus amando, conte outra. Vai logo, pense menino. Queremos ver seu rosto. Queremos ver se sobre ti se abate a dor. Se teu rosto como nós também vai ser marcado pelo sofrimento. Por acaso você conhecerá o vazio que existe em nós? Experimentará o que é ter limites, o que é sofrer até a morte sem poder fazer nada. Nasce, Criador, nasce Deus, nasce feito homem. Queremos te ver em nós, queremos te ver como um de nós. Como todo já nascerá condenado à morte,
cedo ou tarde, como todo homem, será criança indefesa nos braços de uma mãe. Como todo homem, chora ao nascer. E o Deus a todos inacessível, o vemos acessível homem morar entre nós, menino nos braços maternos do homem. Não era em nada diferente dos demais. Era difícil até de acreditar que era Deus. Não tinha nada que o fizesse diferente. Foi de uma família pobre, de um lugarejo pequeno, um marceneiro. Sua pele não foi diferente da nossa. Em suas veias havia sangue, como o seu. Ele também era fraco, sentia medo. Ele era em tudo igual a você. Em tudo, exceto não. Ele não pecou, ele não foi infeliz em nada. Vejam, o Messias! Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés diz que apedrejássemos tais mulheres. O que tu dizes? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os que te acusavam? Não te condenaram? Ninguém, Senhor! Ninguém! Nem eu te condeno, minha filha. Vai, não tornes a pecar. Senhor, se tu tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Onde o puseste? Vim te ver, Senhor. Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias ele está aí. Lázaro, vem para fora. Tragam-no até mim. O que queres que eu faça? Que os meus olhos se abram. Que eu veja, meu Senhor. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Milagre, eu estou vendo. Felizes não são os ricos, os poderosos. Felizes são os pobres, os que choram, porque estes serão consolados. Felicidade não se conquista com guerra. Feliz é o pacífico, o misericordioso, o que é puro de coração. Você não pode parar. Não queremos ouvir sua voz. Não conseguimos viver o que você diz. E mesmo quando tentamos, o que permanece em nós é o nosso pecado. Não nos dê esperanças vãs. Deixe-nos com nossas ilusões. Você é muito perigoso, é uma ameaça para nós. Meus amigos, covardes, corram, covardes. Veja, Jesus, teus amigos te abandonaram. É por eles que você se entrega? Nós vamos tirar, Jesus, a tua vida. Ninguém tira minha vida. Eu a dou livremente. Veja, se não te bastou provar as dores, os limites, as circunstâncias e a miséria humana. Vamos te apresentar a injustiça, a calúnia, a dor física, a vergonha moral. Quereis que vos solte o rei dos judeus? A voz do povo é a voz de Deus. Prova, mestre, prova do nosso ódio, prova da nossa amargura, prova da nossa dor. Não é para isso que você veio, prova do nosso pecado. Amor, o mundo não mais te pertence. Nós homens decretamos tua morte. Nós não queremos viver,
Queremos destruir logo contigo, conosco e com tudo que fizeste, porque na verdade, amor, nós odiamos a nós mesmos. Porque o poder do amor é mais forte que tudo. Qual é a vida que você leva? Uma delas é pra você. Eu te amo. Vem, vem.